Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio. A gente tá ficando velhinho aqui, né, Léo? Quinto episódio já, graças a Deus. Estamos caminhando Já, aí. pass- já passamos de um mês. Tá vendo? Eu sou Victor Alvindo, ator e filmmaker. Estamos aqui com o Leonardo Teixeira, cinéfilo e amante do cinema aí também. E a gente tava nessa daí, tipo, pô, o que a gente vai falar essa semana, né? Como sempre, estamos tentando buscar aqui novos gêneros toda semana, um gênero diferente. E essa semana o Léo dá a sugestão de fazermos musicais, né? Então nós separamos aqui uma lista, fomos elencando ali os nossos episódios que fôssemos gostar mais, filmes que fôssemos gostar mais e tal. E aí chegamos à conclusão que o filme da semana seria La La Land. Um filme que ganhou muitos prêmios ao longo do ano dele ali, de 2016 para 2017. E é isso. O que a gente tem de bom aí para falar sobre ele, Léo? Vamos falar agora sobre o ano de lançamento, ficha técnica, por favor. Então, na verdade, assim, eu nem sou muito fã de musical. A gente estava até conversando, né? Sim. Tem uns que eu acho meio tediantes, assim, né? Que é só música, só música. E que não é o caso de La La Land, que tem algumas músicas, né, durante o filme, principalmente no início. Mas, assim, tem uma história e é uma história muito boa. Sim. E tinha muito tempo, eu tinha visto na época que estreou, né, lá em 2016, 2017. E agora, revendo o filme, não gostei porque tem final triste, né? Não gosto de final triste, mas é um bom filme. Eu também gostei bastante, mas eu concordo com você nesse ponto aí. A gente. Agora, não vou falar muito agora, né, pra não dar spoiler pra galera, mas. é, concordo com você. E assim, E pode falar, Léo. esse ano, o filme é de 2016. Uhum. É só a ficha técnica aqui, né? Dirigido por Damien Chazelle, que depois disso virou uma das melhores diretoras aí da nova geração. E estrelando Ryan Gosling, Emma Stone, que ganhou o Oscar de melhor atriz. Uhum. Damien Chazelle também ganhou o Oscar de melhor diretor. E ganhou alguns outros prêmios, né? Foi um filme bem premiado, tanto no Oscar como no Globo de Ouro. E como você disse, né? Foi um dos pivôs aquela lambança que fizeram lá no Oscar, né? Na entrega de Sim, melhor filme. Chamaram La La Land, todo mundo subiu ao palco. sim. E depois, quando abriram o envelope, tava lá Moonlight, né? Então foi a cena bem. Acho que é a cena mais bizarra da história do Oscar, né? Não tem muito Bom. Ali tá o tapa conversa. do Will Smith e o prêmio trocado tão no mesmo hall ali dos terrores dos produtores aí do evento do Oscar. Porque realmente foi assim, foi tragicômico, né? Porque aí todo mundo subiu no palco, produtores, atores, diretores, foi aquela festa toda, né? Porque aí, tipo, os caras ganharam de melhor diretor, ganharam melhor atriz e aí ganhar o melhor filme. Então, tipo, ia ser o combo perfeito ali, né? Então subiu todo mundo feliz, todo mundo já comemorando. Aí quando os produtores, no caso, o Oscar de melhor filme, quem ganha são os produtores do filme, né? E aí quando o produtor abriu pra conferir lá o envelope, aí tava lá Moonlight. E aí ele ficou todo constrangido, aí foi lá no microfone, não, 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 na verdade quem não ganhou não foi La La Land, foi Moonlight, aí tudo sem graça e tal. É, Ele foi um pegou, momento. ele pegou o envelope da mão do cara que estava apresentando, né? Foi. E virou pra câmera assim, ó, Moonlight, tá aqui, Foi. ó. E o pessoal do Moonlight ficou meio que se olhando assim e falou: esse cara tá de sacanagem com a gente? O que que tá acontecendo, né? É um evento tão Ninguém sabe ensaiado, direito. tão costuradinho que tu acha que chega a ser parece uma trollagem, né, na verdade. Foi o Warren Beatty, se não me engano, né? Que trocou ali, que anunciou o La La Land. Rapaz, aí eu não sei o nome não do cara, não. Não tô lembrado qual é o nome dele, não. Já era um ator já mais velho, já mais maduro, já. Bom de memória, eu diria que foi ele, sim. A gente pode pesquisar depois pra Confio em ver. você que você tem memória boa, confio em você. Então tá certo. Então, continua aí, Léo, com a ficha que você tava falando aí. Mas tirando isso, né? O filme foi muito bem aceito tanto por crítica quanto público. Sim. Roteiro também, Damien Chazelle. E
Aí o que a gente vem falando, né, das outras vezes, dos orçamentos, né, e do lucro. Uhum. Esse teve um orçamento de 30 milhões de Pouco dólares, também. e uma bilheteria de 447 milhões. Bizarro, né? Será que deu certo? Pô, o cara deve ter ficado nas nuvens, porque esse roteiro, na verdade, porque assim, o filme que lançou ele mais como diretor foi o Whiplash, né? Que é um ótimo filme que a gente vai falar aqui também no canal mais pra frente. Mas ele escreveu o roteiro de La La Land antes e não tinha sido aceito. Então, quando ele conseguiu fazer dinheiro, com pouco dinheiro de orçamento que ele teve também de Whiplash, aí que ele deu um upgradezinho pra esse, que também, pro musical, cara, pra vocês que viram o filme aí, cara, é fazer milagre com 30 milhões, porque são cenas grandiosas. Apesar dele ter aproveitado, tipo, tem lugar que é pequenininho, mas que ele soube aproveitar com o jogo de câmera pra poder parecer um lugar maior do que ele realmente era, né? Com tipo de lente e tal, mas, assim, pra fazer coreografia com uma porrada de gente, e lugar com muita iluminação diferenciada, e fazer isso tudo com 30 milhões, assim, com várias locações, tu vê que tem a cena do clube de jazz, tem o outro clube de jazz, tem a cena no estúdio, tem a cena na rua, tem a cena no viaduto, tem tipo, várias locações. Então, pra fazer isso tudo com 30 milhões é pouco dinheiro. Pra um filme é pouco dinheiro. E um filme de 2 horas, né? Então. E eu até ia te perguntar, na verdade, que eu fiquei meio curioso, que Hum, o filme ele se passa realmente em 2016 mesmo ali, né? O pessoal já com celular, tudo uhum, no mundo atual. uhum. E só que eu me senti assim, meio que num filme de época, sabe? Do jeito que eles Sim. filmaram. Por exemplo, aquela parte que é até o pôster do filme, né? Que tá os dois dançando. Uhum. Até a roupa deles, assim, sugere uma parada meio anos 60, 70. Não sei se você concorda também. Não, concordo completamente contigo, cara. Aquela ali foi mais uma referência. Porque, assim, o filme todo, eu vou falar isso mais profundamente mais pra frente, mas desde o comecinho ali, dos pés à cabeça, é uma homenagem aos filmes dos anos 50 ali. É uma homenagem a Hollywood, é uma homenagem aos musicais ali da década de 50. Então, aquilo ali é uma homenagem ali clara cantando na chuva, pô. O cara se abraça no poste, dança, e aí até que eles começam um sapateado ali, Fred Astaire, né? É meio nessa pegada mesmo, anos 50 mesmo, pô. E falam de James Dean, né? E Rebelde Sem Sim, Causa. sim. Exatamente. O pôster lá do cinema onde eles vão fazer o encontro deles lá é Rebelde Sem Causa lá. Pois é, então eu da época não me lembrava, né? Mas quando eu assisti, eu falei, pô, isso daí parece muito uma ambientação meio anos 50, 60, né? Sim, sim. E, Foi mas, essa mas homenagem mesmo. né, trazido para a época atual. Sim, mas foi isso que você tá falando mesmo. Isso aí você tá certíssimo, né, seguir essa linha que você tá falando. Tá vendo? Tô buscando os easter eggs também, igual você. Tá certo, Léo. Isso aí. E E vamos pode dar começar a falar continuidade do aí. filme, então? Eu, na casa, agora é dar uma breve sinopse do filme para poder a gente começar a falar ali um pouco sobre o elenco, propriamente dito, o background de cada um, quais filmes eles fizeram. E aí, falando sobre essa parte da sinopse, o nosso filme é o quê? La La Land. E ali trata. São basicamente dois personagens, né? O Sebastian, que é vivido pelo Ryan Gosling, e a Mia, que é pela Emma Stone, né? E aí os dois têm um desejo comum. Ali são dois artistas, um é músico e a outra é atriz, e eles estão ali em busca do sucesso. Só que quando eles conseguem atingir o sucesso, não é muito bem o que eles almejavam, né? E aí a gente vai vivendo ali, vai entendendo como é que é o caso de amor entre eles e que eles conseguem se unir, como eles conseguem se unir, se manter unidos ali em meio a essas ameaças que eles têm à volta deles, né? No dia a dia. Mas pode continuar aí, Léo. Não, você foi perfeito. E só um detalhe, né? Que ele não é um músico, um pianista de jazz, né? Sim. Então, ele é daqueles puristas, assim, que acha a música pop horrível, né? E ele gosta de jazz e de compor e de fazer uma jam. Uhum. E tem até uma cena do filme que eles estão conversando e que eu acho que é muito verdade.
que ela fala que não gosta de jazz, né? A Uhum. princípio. E ele fala, mas isso é uma declaração vazia. Como assim você não gosta de jazz? Você sabe o que é jazz? E aí ele começa a explicar e falar da origem do jazz e, enfim, né? Mostra quanto ele é apaixonado pelo jazz. E isso faz ela olhar o jazz com outros olhos, né? Sim. E eu acho que isso funciona pra tudo na vida, assim, né? Às vezes você não gosta de alguma coisa, mas você encontra com a pessoa, ela começa a falar daquilo em detalhes e de um jeito que você consegue entender, Uhum. você, né, começa a olhar aquilo com outros olhos. É, E isso, foi a isso é parte muito. que virou uma chave pra mim. Eu falei, pô, é verdade, né? É porque, assim, eles têm. Tanto um quanto o outro têm tanta paixão pelo desejo deles ali, pelo sonho deles, né? Que eles transmitem isso nas explicações. E isso te convence, né? Uma parada convincente mesmo. É persuasivo ali. Essa cena que você tá falando aí, que ele fala, tipo, que não entende, ele, não, por que você não gosta? E aí ele vai esmiuçando essa. Ele vai levando contrapontos pra ela, né? É realmente isso que você tá falando aí. Ele convence ela de outra forma mesmo. E ela fala, né, mas e Kennedy? Aí ele meio que assim, não acredito que você tá falando de Kennedy. Que isso não é jazz. É, depois ele dá uma puta explicação, de uma baita explicação de cada músico, tá vendo? Aquele trompetista ali, ó. Ele tá improvisando. E o baterista tá acompanhando a improvisação dele, que logo em seguida é mostrada a improvisação do pianista, pô. Todos eles ali estão se conversando, eles se conversam. É uma harmonia meio ao caos, não sei o que, ele vai dando todos os argumentos ali. E aí ela lança um Kennedy do nada, né? Não tô criticando momento nenhum aqui, nem eu, nem o Lente, não tá criticando o Kennedy, não. Ela tá falando a colocação que ela dá como música de elevador, né? Tipo, ela rebaixa o Kennedy é uma música de elevador, né? Ela fala que jazz pra ela é aquela música que você tá no restaurante chique, que tá tocando alguma coisa, mas que ninguém presta atenção, todo mundo fala por cima, né? Uhum. E ele fala exatamente isso é o problema, ninguém presta atenção. É. Você vê realmente ao vivo que é totalmente diferente. Não, e depois tem E até uma cena do restaurante que é tipo ela voltando a esse papo que eles tiveram, né? Que ela fala que é uma música que toca baixo, no que tu falou, em restaurante. E depois ela vai no restaurante e a música que tá tocando no restaurante é um jazz baixinho, né? aqui ela ouve e ela, né, lembra dele. Sim. O filme tem E tá, vários momentos que ele faz as referências a ele mesmo, né? É muito, muito maneiro isso, cara. Eu ver que o e, trabalho do cara, que é o diretor e o roteirista, né, de pensar nisso, junto com toda a equipe ali, nos mínimos detalhes do filme, tudo se conversa. e também falando do diretor de novo, né? Como você falou, é o mesmo de Whiplash, que também Hum. fala de jazz, né? Sim. Só que mais focado na bateria, dessa vez é o piano. Uhum. Mas dá pra ver que o cara é um tremendo fã, né? É, gosta muito mesmo. São duas referências aí na mesma sequência. Tem mais uma coisa pra Agora adicionar, então, Léo? Nessa sequência aí? não, por enquanto não. Acho que a gente já pode entrar no filme. Lembrando que agora com spoilers, né? Então, se você ainda não viu La La Land, tá errado. Mas enfim, vai lá, assiste, depois volta aqui. Exatamente. Assiste. E já aproveito para fazer o primeiro convite aqui para você, se não tá inscrito ainda, tá ouvindo a gente aqui tá vendo a gente, ouvindo a gente pelo YouTube, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você tá ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, favorita o nosso podcast aí, favorita o nosso podcast para poder receber as notificações também dos novos lançamentos que a gente está fazendo por aqui. Começando assim, já na parte agora do elenco, o filme conta, como a gente falou, já com o Ryan Gosling, que já fez aí filmes como Blade Runner, A Grande Aposta, Drive, também, que são muitos bons filmes aí. Muito bons filmes. Namorados para Sempre e Diário de uma Paixão, que é aquele clássicozão lá com a Rachel também, que todo mundo conhece. E agora vai até Tem fazer uma o opinião. Ken agora da Barbie, né? Que vai ser lançado agora em 2023. Tem uma opinião do que, Léo? Fala aí, fala aí. Não, tem uma opinião polêmica sobre esse filme que você falou aí, o último com a Diário de uma Rachel Paixão? McAdams. Por quê? Por quê? Mas é Abra seu coração. Não, já faz um parênteses aqui já, pô. meu caso, eu acho totalmente superestimado. É uma comédia romântica não, um romance superestimado. Enquanto que Drive é um ótimo filme e é pouco falado. Sim, concordo.
Trilha foda também, né? Tipo, é um filme pra gente falar aqui também, né, Léo? Eu gosto muito do Ryan como um ator, assim. Eu acho ele do cara. Gosto muito, né? Vou diminuir os palavrões que eu tava falando. Recebi um comentário aí que eu tava falando muitos palavrões, então vou dar uma E segurada. tem, o, e tem um outro filme também que ele faz com a Emma Stone e com Ah, o Steve sim. Carell. Sim, que é A Moto da Prova, que é muito bom também. Cara, esse filme é muito bom. Esse filme é uma ótima comédia romântica. É muito Um bom dos mesmo. melhores dos últimos tempos. É muito bom. É, com ela, tem a Demi Moore também, eu acho, não tem no filme? Acho que ela tá também. Demi Moore não. Acho que Tô é confundindo a Julian. atriz. Julia Moore, é. E tem o outro lado, esqueci o nome dele agora. Vídeo de 40 anos, esqueci o nome do ator. Caraca, Carell. Steve Carell, isso. É muito bom mesmo esse filme. E a Emma Stone conhecida, né? Homem-Aranha, Uhum. Superbad, A Mentira, Cross Cruzadas também, que é bom pra caramba. Histórias Cruzadas. É uma das queridinhas de Hollywood aí, né? Exatamente. E a gente também tem aí também o J.K. Simmons, que também trabalhou anteriormente com o mesmo diretor, de Whiplash. E tem também o John Legend, que faz uma participação especial ali que, pô, cantou aí de vários sucessos, Greenlight, PDA e All of Me aí também, então o elenco tá bem. São poucos atores ali principais. No caso, o J.K. Simmons e o John Legend fazem participações, mas são boas participações também aí. E agora falando que o Léo comentou aí que a Emma Stone já fez outros filmes com o Ryan, é uma química assim, né, Léo? Que é bem, bem maneira, né, cara? Eles trabalharam também ali no outro filme que foi Caça aos Gangsters também. Então, já é uma parceria já de 3 filmes que eles fizeram juntos. E uma curiosidade que, cara, a Emma Stone não foi a primeira escolha do diretor. Ele tinha escolhido a Emma Watson e ela recusou para fazer o papel. Hermione? A Hermione. Ela recusou fazer a Mia para poder fazer a Bela e a Fera. E aí o diretor chamou. Acho que não foi uma escolha muito boa, não. Não sei, não sei. Cada uma no seu estilo. Eu prefiro o La La Land do que a Bela e a Fera, mas se eu fosse ela pra escolher, entendeu? Mas, enfim, né? Tem. E o Ryan, ele recusou a Bela e a Fera pra poder atuar em La La Land. Então, tipo, Olha, foi. será que ele soube assim, vai ser eu, e aí ele, então Bela e a Fera, deixa pra lá, eu vou fazer. Aí eu não Porque sei. ele, na verdade, ele era ator mirim da Disney, né? O Sim, Ryan sim. Gosling. Então ele já devia ter alguma experiência também, né? Nessa questão. Aí eu não sei se ele descobriu que a Emma ia fazer, a Emma Stone, no caso, e aí quis, por causa da parceria que já tinha ali, já conhecia, já tem uma química com ela, ou se foi o que você falou, tipo, se ele descobriu um outro fator e mudou de pensamento. Aí eu já não sei. Mas boa curiosidade. É uma boa curiosidade, né? Mas agora, partindo pro filme mesmo, eu vou falar brevemente sobre um resumo do filme. Eu e Léo vamos comentar aqui sobre um. Pode falar, Léo. Uma curiosidade que eu acabei de ver Ah, agora, uhum. quem era pra fazer o papel do Sebastian antes era o Miles Teller, Sério? O do Whiplash? o do Whiplash, é. Ah, Então poderíamos ter Miles Teller e Emma Watson em vez de Ryan Gosling e Emma Stone. ia ficar muito diferente o filme, hein? Bastante. Mas Isso- eu consigo ver assim um certo padrão ali, né? Mas. Bom, vamos falar de como foi, né? Ficou bom e Não, mas vamos seguir aí no. um bom ponto, porque, tipo, os dois têm assim, não digo exatamente igual a linha de atuação, mas são linhas parecidas mesmo, Léo. Bom, bem, bem, bem lembrado aí que tu falou. E, cara, assim, La La Land, né, o título mesmo, La La Land, o filme se passa em Los Angeles, então é lei ali, né, mais ou menos meio que um trocadilhozinho, né, e o fato de Los Angeles ser aquela cidade que os artistas, músicos, atores vão para poder alcançar os seus sonhos artísticos, né, então o filme é meio que uma alegoria a isso, né, o título é uma alegoria a isso também. E aí ele já começa com aquele título gigante ali, aquele lettering gigante, né, no começo do filme, que é
apresentado em CinemaScope, né? E CinemaScope já é também uma própria referência aos filmes dos anos 50, né? Que foi uma tecnologia que surgiu na década de 20, mas que os cinemas passaram a adotar na década de 50. Por que está acontecendo? Teve o boom assim das televisões, então os cinemas estavam perdendo muito público para as televisões. Então eles tiveram que, pô, que eu vou... Os cinemas, os estúdios, né, se uniram e começaram a pensar ali o que eles poderiam fazer de tecnologia diferente para poder ser uma diferenciação para o público se sentir mais atraído para poder frequentar os cinemas, né? Então, o que é esse CinemaScope? CinemaScope é uma tecnologia usada nas lentes, né? Que é o uso de lentes anamórficas, né? Que foi inventada por um francês na década de 20. E quando é captado com essas lentes, né? Muda o aspecto delas, né? O modo como as imagens são gravadas, né? Imagina assim, você tem um quadrado aqui, né, da película, e aí quando você grava, ela fica gravada naquele formato quadrado, mas ela como se você esticasse ela assim, ó, na vertical. E aí ela é gravada desse jeito. Só que na pós-produção, tanto quando ela é exibida nos cinemas ou na edição, você estica ela horizontalmente. Então ela aumenta a amplitude do quadro. Então, antigamente, os quadros eles tinham aquele formato 1 por 33. Então eles eram mais quadradinhos. E quando eles passaram a usar esse formato do CinemaScope, nessa tecnologia, eles começaram a usar lentes anamórficas, e aí foi por formato 2 para 33. Então a largura da tela ficou maior, né? Ficou mais ampla. Então eles passaram a usar, e quem conseguiu trazer essa tecnologia foi a Fox. Eles compraram na década de 50, e aí começou a se tornar popular, e os outros estúdios chegaram junto para poder investir ali junto com a Fox também, desde a MGM ou a própria Warner, né? Então, tu vê que tudo foi pensado até nos mínimos detalhes do diretor, do Damien Chazelle, para poder fazer esse filme, né? E aí, começando a história mesmo, ele apresenta esse título, e aí a gente já vai para aquela cena, aquele plano geralzão ali do viaduto, todo mundo no engarrafamento, e tá todo mundo parado. E aí ele já começa um musical, né, Léo? Começa aquela cena do musical, né? É o melhor estilo West Side Story, né? Todo mundo dançando e tal. Mas é legalzinho assim, né? Não me incomodou, não. E aí já tem a primeira interação ali dos dois atores principais, né? Meio que discutindo no trânsito. E primeiro no filme a gente segue a Mia. Uhum. E, e ela chega em casa, né? Ela é uma aspirante atriz. Tá ali fazendo audições, testes, né? Pra vários papéis. Uhum. E ela divide casa com outras 3 amigas, né? Que também tentando ser São. atrizes. É. E enquanto não dá certo, ela trabalha numa Starbucks da vida, né? Um café lá como barista. Dentro dos estúdios, E é né? interessante que isso também mais tarde acontece, né? Tem uma das primeiras cenas do filme, ela tá lá atendendo. Chega uma mulher, né? Uma atriz famosa que não aparece, né? A gente não vê quem é. E meio que o chefe, o supervisor dela, né? Entrega o café e fala assim: ah, não, é por conta da casa. Uhum. E a mulher fala: não, eu faço questão de pagar. E vai embora. E a minha fica admirando, assim, né? Tipo, caramba, que legal e tal. Esse café dela ali do lado da Warner Bros, né? Uhum. Los Angeles. E aí mostra meio que a vida da Mia como é que é, ela indo a várias audições e assim, não recebendo muita atenção, né? Eu não sei como é que é a realidade, mas provavelmente ali deve ter algum quesinho de verdade. Enquanto ela tá lá se apresentando, às vezes os avaliadores não estão nem olhando pra cara dela, né? Estão olhando o celular ou falando com a secretária, e aí ela fala uma frase, ele já manda, tá bom, pode ir embora. Uhum. Que deixa ela muito frustrada, né? E recebendo vários nãos, e depois ela fala que já tá há 6 anos, né? Em Los Sim. Angeles, tentando virar atriz e não consegue grande papel ali, né? Pra ser revelada. E logo depois. Ela vai a uma festa com as amigas, né? As amigas estão querendo animar ela.
Fala assim, não, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. E aí rola mais uma musiquinha lá, né? Uhum. E, e elas vão pra uma boate, e estão lá, e na hora de ir embora, ela tá andando, acho que ela perde a chave de casa. Não, ela deixou o carro estacionado, só que era um lugar que era proibido de estacionar, sei lá, de 10 da noite às 6 da manhã. E E aí o levaram guincho embora. levou, é. E aí ela é obrigada a sair andando caminhando, né, É. pela rua, né? E aí ela tá andando e ela ouve uma música, e ela entra, é um clube de jazz, e ela entra lá e quem tá tocando é o Sebastian, né? Uhum. E ela reconhece, vê que é o mesmo cara do carro de mais cedo, né? Só que a música meio que emociona ela, ela fica olhando. E depois que acaba a música, o Sebastian meio que entra numa discussão com o dono do bar, né? Que é o J.K. Simmons. E ele sai andando, ela meio que vai falar com ele, ele ignora ela totalmente, deixa ela falando sozinho e vai embora. É porque ele já tava puto ali, porque ele tinha, tipo, combinado entre ele e o J.K. Simmons, né, o papel do chefe, do dono do Então, restaurante ali, é que ele não poderia tocar nenhuma música que não fosse da playlist que ele tinha indicado. Então era Jingle Bells, era essa música, era uma época de Natal. a gente esqueceu de comentar que o filme se passa em estações, né? É. Começa no inverno, e então. E aí volta o filme até a discussão do carro, e é isso, só que dessa vez seguindo o Sebastian, né? Uhum. Mostra que ele tá mais ou menos assim no mesmo barco, tentando a vida. Ele mora numa casa lá que ele não consegue pagar direito. E a irmã dele, né, meio que vai lá, dá uns porros, fala assim, pô, você tem que fazer alguma coisa dessa vida. E ele fala que ele tá fazendo, ele tá tocando, né? Ele Uhum. falou, é isso que eu faço. Só que, né, o jazz cada vez menos, com menos espaço, né, na mídia e tal, e com o público. Então ele não é chamado para muitas coisas. E Uhum. o único emprego que ele tem é tocando nesse restaurante. Só que ele não pode tocar o que ele quer, né? Ele tem que tocar o que o dono do bar quer. Que são as músicas de Natal, porque tá no inverno, né? Sim. Só toca aquelas musiquinhas de Natal e ele fala, pô, não dá pra fazer duas pra você, uma pra mim, três pra você, uma pra mim, todas pra você, nenhuma pra mim. Aí ele combinado. Só que ele começa a tocar e ele vê assim que ninguém presta atenção, né? Quando ele tá tocando essas músicas de Jingle Bell e tal. Então, chega uma hora que ele, né, meio que, chuta o balde e ele começa a tocar a música de jazz que ele Uhum. gosta. E é exatamente na hora que a Mia aparece lá, né? E aí rola a discussão e ele vai, passa e ignora ela, né? Aí Então esbarra esse é nela, ela... o. Ela vai falar com ele, eu gostei muito da sua música, e ele não tá nem aí, mete o pé. Então a primeira interação deles é totalmente negativa, né? Não, as duas, né? A do carro lá, quando eles estão presos no engarrafamento, também não é boa, que ela tá ensaiando o texto dela ali e ela não vê os carros da frente seguirem, né? E ele passa, bah! Buzinando e aí ela dá o dedo meio pra ele. E aí depois, novamente, o segundo encontro já é essa questão aí do restaurante, que aí ela pega ele no mau momento, que ele foi demitido e aí ele não dá atenção nenhuma pra ela. É. Só que isso acaba sendo pior pra ele, porque pelo menos ali ele conseguia tocar, né, sozinho e tal, mais ou menos com alguma dignidade, ele diria, né? Uhum. E depois, assim, como ele não consegue mais nada, ele tem que pagar as contas e tal, né? Ele começa a tocar nas bandinhas de casamento, assim, né? De aniversário. Então, bandinha que toca música dos 80, George Michael. E ele é o tecladista. Só que assim, dá pra ver que ele tá ali obrigado, né? Ele fala, ele odeia estar ali e toca porque, né, tem que fazer algum dinheiro. E é quando eles se encontram e conversam pela primeira vez, né? É, porque a Mia, ela foi convidada pra essa outra festa lá com as amigas dela também. E ela tá lá bebendo, curtindo e tal. E quando ela percebe quem é o tecladista da banda, como o Léo falou, é ele. Só que ele, tipo, totalmente sem vontade alguma, assim, né? Ele totalmente. Ai, sem saco aqui, só apertando as teclas, assim. Ali pra ele eram botões, assim. Ele, tipo, não tava. Eram
uma coisa aleatória, né? Ele tá tocando realmente pra ganhar dinheiro, que ele falou pra pagar as contas, né? E aí é uma forma dela se vingar, que acho que é até uma das cenas mais engraçadas do filme, que aí, tipo, ela já vê que ele já tá sem saco nenhum pra poder fazer a apresentação, e aí o. Tipo, ninguém tá dando a mínima pra apresentação da festa também, assim como ele, quando ele tava apresentando um restaurante. E aí, com uma forma dela sacanear ele ali, de dar o troco pelas 2 vezes que eles fizeram mal quando se viram, né? Aí o cara, você quer pedir uma música aqui? Ela vai e lança uma música pra ele lá, e aí ele fica mais bolado ainda. Que depois, quando eles. Acaba a apresentação dele, que é o que o Léo falou, tipo, que eles vão conversar e ele fica, tipo, bolado que ela rebaixou ele aquele nível de música, que é uma música que ele não curte, não sei o quê. Pô, sou um cara de jazz e você me botou pra tocar uma música de anos 80, como assim? Como é que você faz isso? Não sei o quê. E a primeira É, interação deles ali, né? E isso. aí, E e aí pode ir. ele, e aí eles fazem essa interação ali, troca ideia e a festa segue, né? E aí a festa já tá acabando, a noite já tá caindo. E aí ela tá conversando com os caras que são super chatos lá, que ela também tá de saco cheio, que são os caras que as amigas apresentam como se fossem produtores, que pudesse trocar uma ideia numa festa e de repente descolar um teste ali pra elas poderem fazer, porque um mundo artístico, acho que o mundo qualquer da gente assim de trabalho é network. Então elas vão para as festas para poder ter contato ali com pessoas que às vezes estão precisando de algum papel e tal. Só que ela acha isso um saco, porque são pessoas às vezes muito fúteis, né? O cara tá falando só de si ao tempo todo, o cara, não, eu tô fazendo, eu agora vou fazer a peça tal, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, o cara não tá ali pra trocar ideia, ele tá ali pra falar dele mesmo pra outras pessoas. E ela já tá de saco cheio, que ela não curte isso. E aí ela vê o Sebastian passando por ela, né? O Seb passando por ela, pegando a chave dele lá com um rapaz que tá cuidando dos carros. E aí tá indo embora. Aí ela, com uma forma de fugir ali do cara, ela. Oi, oi, oi. Aí fala com ele, pô, você pegou essa chave do carro? Aí ele, peguei. Ela, pô, pega o meu. Aí ele, qual que é? Aí é um Prius dela, só que aí quando ele olha assim, tipo, todos os carros são iguais, né? E aí ela não dá fita verde, aí ele vai e pega dela e aí ele decide acompanhá-la ali pra poder ela ver qual que é o carro dela, tal, porque são todos iguais. E aí a Uhum. primeira cena que a gente tem de musical aí também, primeira cena não, desculpa, a outra cena de musical assim mais propriamente dita, de fazer homenagem mesmo. E aí eles começam a trocar ideia, aí um zoando com a cara do outro, que não tava curtindo aquele momento de estar ali um com o outro, mas tu já vê que já tá rolando uma química entre os dois personagens, né? E aí É. começa aquela cena que o Léo falou anteriormente lá do sapateado. Que aí eles começam ali, ele também com aquele figurino classicão ali de anos 50, ela também com vestidinho. E eles começam, ela troca, tira o salto, bota um sapatinho, que é um sapato sapateado também, e eles começam a sapatear ali e interagir entre eles. Ele dá aquela volta em volta do poste ali, uma homenagem clara aí a Cantando na Chuva. E a gente tem uma cena aí que já começa essa troca de olhares ali deles dois, né, Léo? Ah, sim, uma das melhores cenas do filme, né? Uhum. Essa parte aí deles cantando e dançando e meio que se provocando, né? A gente. É um dos pontos altos do filme, com certeza, da primeira parte, né? E logo em seguida, ele já vai. Ela fala, né, que trabalha do lado da Warner Brothers. E ele vai lá no café dela, que não tem nada a ver com onde ele trabalha. Mas ele vai lá pra encontrar com ela, né? Uhum. E aí eles saem de novo, eles saem ali por Hollywood, né? E tem gravação acontecendo. E ela fala, aquele ali é o prédio de Casablanca. E aí eles começam a conversar e vão se conhecendo melhor, né? E, e aí os dois meio que contam os sonhos, né? O sonho do Seb é ter um clube de jazz em que ele vai tocar só jazz e, enfim, vai dar chance para novos artistas, né? Não vai ter. Vai ser um negócio puro, assim, né? Uhum. Clube de jazz raiz. Enquanto que ela, né, quer conseguir um papel, quer ser atriz. E ela fala pra ele da dificuldade, né, que não consegue nenhum papel e que só recebe não. E ele é um cara muito criativo, assim, né? Ele admira muito a criação das coisas, né? Ele fala, então,
cria uma peça pra você que aí você se escala como atriz, né? Sim, sim. Ele bota essa ideia na Na cabeça cabeça dela, dela né? e, e aí já começa a primavera, né, no caso. Já muda a estação e eu acho que é quando eles estão mais felizes, assim, né, que eles começam a namorar, né, realmente. E um vai dando força pro outro ali, né, naquele sonho de, você vai conseguir, e Uhum. eles vão se ajudando. Eu acho que é a parte do filme que eles estão mais em paz, assim, com consigo mesmo, né? É porque antes deles começarem a namorar assim, eles estão muito confusos ainda. Porque assim, ele não tinha namorada, né? Ele era solteiro, tinha a irmã dele ali que também não acreditava muito no sonho dele. Tanto é que ela meio que trata ele como um como acumulador, porque ele comprava coisas que tinham relação com jazz. O primeiro banco que o cara sentou, onde ele compunha as músicas dele. Então ele era realmente um artista, assim, um amante da arte. E ela, por outro lado, também amava a arte que ela fazia e amava outro tipo de arte também. Então um complementa o outro, né? Tanto é que essa cena que o Léo falou anteriormente, dele explicar, dele convencê-la, né? Ter argumentos sólidos ali sobre o porquê gostar do jazz, é justamente nesse encontro que eles têm aí nesse bar, né? O Lighthouse lá, que é um clube de jazz, e ele explica o argumento lá do trompetista, da banda e tal, e é onde ela também mostra esse sonho dela de ser uma atriz bem-sucedida. E aí ele até marca um encontro com ela, que é o que o Léo falou lá, que eles marcam um encontro de assistirem Rebelde Sem Causa. Só que aí É que ela falou que nunca tinha assistido, né? isso, e ele Aí, dá aquela desculpinha que era pra ser uma pesquisa, né? A gente vai marcar um encontro, não é um sim. encontro, é uma pesquisa pra você construir o seu papel, porque ela tinha sido chamada pra um outro teste, que ela ia precisar de saber sobre isso, né? E aí a Conda tem aquela outra cena também que a gente comentou anteriormente, que ela vai pra casa e ela tá toda animada, que ela vai ter um encontro com o Seb e tal, só que ela se esquece que ela marcou um encontro de casais ali com o cunhado dela e a namorada do cunhado. E aí ela vai pra esse encontro, ela se produz, tipo, meia contra gosto também, vai pra esse restaurante, e aí a mesma história de sempre, os caras chatos falando as mesmas coisas, falando só de si, negócios, blá 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 blá, e ela ali comendo no maior tédio, e é quando ela ouve, que é a música que ela falou, que ela ouve ali na caixinha de som, tocando aquele jazz, e é quando ela lembra dele, falou tipo assim, ela já sabia que tinha um encontro, mas lembra assim, tipo, não vale a pena eu estar aqui com pessoas que eu não gosto, vou lá curtir com o Seb. E aí eles vão nesse outro encontro aí que aí eles vão nesse encontro, vão no cinema, e aí deu um erro lá na projeção, e ela, pô, já sei onde a gente vai. E eles vão pro outro observatório lá, que é aquele observatório clássico de vários filmes antigos aí do cinema, que é o Bom, Planetário, né? se você perceber, na verdade o Saib estava esperando ela, né, na porta do cinema, ela nunca chega e ele decide assistir o filme sozinho. Uhum. E ela chega atrasado e, né, felizmente ele estava lá esperando e aí eles começam a assistir o filme juntos. E no Rebelde Sem Casa tem essa parte do filme, né, que eles vão no observatório Uhum. e até passa assim meio de no background quando tá aparecendo eles. E e aí o filme para de passar, né, de algum erro. Uhum. E eles vão para esse observatório meio que reviver as cenas do Rebelde Sem Causa, né? E aí é quando eles começam a se conectar mais, né? Essa cena do observatório também é maneira pra caramba, né? Que é mó viagem, né? Sim. É meio. Não tem música nem nada, mas tem um. Rola uma ficçãozinha ali, né? É, Mas é bem legal. é porque lembra um pouco, sei lá, tipo, A Feiticeira, de Neo Gênio, que tinha aquelas viagens assim nesse sentido de meio mágico mesmo, né? Que ele começa observando as galáxias lá com ela, as estrelas, aí aquilo vira o plano de fundo deles todos ali, eles dançando em volta das estrelas, é uma cena bem maneira mesmo. Mas pode continuar, Léo, desculpa. E não, e aí eles começam a morar juntos, né, e tal, depois disso. E o plano dele é conseguir dinheiro para comprar um. Tem um clube específico que ele tá de olho, né? E Sambipapas. que são tapas, que tem que ser aquele clube. E, e ela meio que faz um rascunho ali, né, de como ele deveria chamar
o bar, né, que era Sebs, que é o nome dele, e o apóstrofo é uma notinha de música, né? Uhum. E ele tinha um outro nome em mente. Era Só frango, que ela frango no falou, palito, né? estamos no palito por causa do Charlie Parker, né? Que é um dos mais famosos aí do jazz, que o apelido dele era Bird, né? Uhum. Ave, porque ele gostava de frango. Então, os amigos dele chamavam ele de Bird. E ele queria que no meu clube só vai ter jazz e frango pra vender. E cerveja, né? E ela fala, não, esse nome é ruim. Ela dá umas ideias pra ele que ele não, a princípio não leva muito a sério. E ela começa a escrever a peça dela, né? Uhum. Seguindo o conselho dele. Aí o problema que dá, né? Vira uma chavinha pra ele quando ele escuta ela falando com a mãe. Tipo, eu tô namorando esse cara, o cara ele é muito legal, gente boa e tal. E ela vai falar, não, ele não tem um emprego fixo. Não, ele quer comprar um bar. Não, ele não comprou o bar ainda. Não sei, eu acho que ele tá guardando dinheiro. Uhum. Então ele meio que fala assim, pô, eu tenho que ter Dá um alguma coisa jeito, né? fixa, né? Ter alguma coisa boa, senão eu vou perder ela. Ela vai me largar, ela quer alguma coisa sustentável, né, a longo prazo. E até quando eles saem e um amigo dele, né, que estudou com ele, fala com ele, né, que ele tá com uma banda nova, que eles vão gravar um disco, que eles estão precisando de um tecladista. Uhum. E a princípio ele fala que não, né, ele, não sei o que, nada a ver, não, eu tô bem. Só que depois ele muda de ideia, né, depois que ele ouve essa conversa dela com a mãe, ele fala assim, eu preciso ganhar algum dinheiro fixo. E aí ele vai lá falar com o cara e o cara meio que fala, a gente pode te pagar tanto, depois a gente vai sair em tu, você ganha uma porcentagem e tal, e ele concorda, né? E mesmo sendo um estilo de música, né, que ele odeia, É, porque ele vai até lá e faz a então ele vai no ensaio, né? Só que ele não tá esperando que a música. Que ele pensa assim, o cara sabe que eu toco jazz. Ele tá num clube de jazz. Na teoria, seria jazz também, né? E aí quando ele começa, até então, ele tá ali tocando tal, tá um jazz clássico, né? Digamos assim. E aí ele começa a botar umas interferências de música Aí bota a bateria eletrônica. eletrônica. Aí quando ele começa a bateria eletrônica, ele até para, se, tipo, mas aí os dois conversam, ele manda real pro Uhum. Sebastian, né? Ele fala assim, cara, o jazz tá acabando por causa de pessoas como você, entendeu? Sim. O jazz tem que se modernizar, tem que incluir coisas novas, não dá Pra pra atrair ficar os só jovens, naquele né? de 50 anos atrás, porque, assim, isso não vende mais. Falou, como é que você quer que o negócio dure se nenhum jovem gosta disso? Uhum. E ele, assim, começa a pensar e tal nisso, né? E aí meio que começa a fazer sucesso, né, a banda. Eles começam a fazer shows, e aí a Mia vai no primeiro show deles, né, pra tentar dar uma força. Só que ela vê que não tem nada a ver, né, com ele. Ela É até um fica negócio espantada, né? meio pop, e aí com as dançarinas e uma música, né, nada a ver com jazz. E ela fica meio preocupada com ele, né? Ele até um momento que tá, tipo, uma alegoria mesmo dessa parada, assim, né? Que ela fica, tipo, pô, ele não. Eu sei como é que ele é purista, ele não vai curtir uma parada dessa, mas ele tá tocando. Só que ela gosta da música, ela entende, ela entende o lado assim da música, ela gosta, né? Só que ela pensa nele. E ao mesmo tempo a plateia vai esmagando ela e tipo, vai distanciando ela do palco, né? É uma, tipo, é até uma metáfora assim dela de distanciamento que ela vai tendo dele, né? Conforme vai passando o tempo. Porque ele tá tocando, tá ali curtindo, entre aspas, né? Por causa do dinheiro, né? Nem por causa do estilo da música propriamente dito. E aí é a época que ele começa a fazer turnê com a banda, né? Ele começa a fazer turnê, e ela liga pra ele, porque ela tá ali na correria dos ensaios da peça, dando umas outras rabiscadas ali pra poder afinar mais a peça, e ele já não tá tendo mais tanto contato com ela. E aí é quando eles começam a ter essas divergências, né? Porque ele tá ficando bem sucedido, mas aí também tá se afastando dela, ao mesmo tempo tá dando essa. Tá abrindo esse espaço entre eles.
E aí ele dá uma surpresa, né? Ele aparece lá de supetão lá na casa deles lá. Ela tá sem esperar, que ela tava ligando pra ele, pô, tô sem notícias suas já tem um tempo. Onde você tá? Tá em Dallas? Tá não sei aonde? Que agora eu não sei onde você tá, tal, não sei o quê. E aí eles começam a trocar uma ideia e ele pergunta como é que tá essa peça, tal, não sei o que. Ela, não, tá caminhando, faltam 2 semanas pra eu fazer a minha estreia. Aí ela, pô, e esse é o torneio? Já tá concluindo, né? Ele, não, tá concluindo, mas quando a gente concluir a turnê, a gente vai começar a gravar o próximo disco e aí já emenda na turnê de propaganda do disco que a gente gravou e vamos ficar nessa. Pô, tu podia ir lá pro meu show, né? Vou fazer um show num lugar tal, tu podia ir com a gente, que você pode sair a qualquer lugar. Ela, não, qualquer lugar que eu esteja com você, né? Mas eu tô aqui enrolada com os meus ensaios porque a peça é aqui, pô. Tem que trabalhar no palco, tal, não sei o quê. E aí já começa essa questão. Acho que até a música que ele tocou no show é. Não sei se é Incêndio, acho que é Fire alguma coisa, não tô lembrado o nome da música, mas é tipo. É o que tava se tornando a relação deles dois ali, né? Porque a música meio que já é um prenúncio do que já ia acontecer na relação deles. Tipo, que tava pegando fogo e não ia mais durar, né? Agora, fugindo um pouco do filme, ela tava totalmente certa na briga, tá? Não, concordo com ela, não tô discordando dela, não. Ela, nessa discussão aí que você falou quando ele volta pra casa, ela tá totalmente certa. Sim? Que ela fala assim, tá, mas e quanto tempo vai durar isso? Aí ele Uhum. falou, meses, anos, pode durar anos, assim. Tu sabe que é o que você falou, é show, show, depois grava disco, depois começa a fazer show de novo, né? Uhum. Ela falou, e você gosta da música que você tá tocando? Aí falou, não, mas isso não vem ao caso. Ela falou, como Uhum. que não vem ao caso? Você sempre foi o cara mais purista de jazz, sempre defendeu, né, o tocar jazz e os outros tipos de música, assim, não valem nada. E agora você tá se vendendo por causa disso, entendeu? Pra poder ganhar o dinheiro e a sua satisfação pessoal, né? E ele fala que, não, tá na hora de crescer, o jazz não deu certo, isso daí sou eu indo pra frente, começando a ganhar dinheiro e ser bem sucedido, né? E ela discorda, né? Ela fala assim, eu tô vendo você jogando seu sonho fora. Ele fala, não, meu sonho é esse, meu sonho é conseguir ser bem visto, né, pelas pessoas. E ela fala, desde quando você se importa com a opinião dos outros, né? Porque é uma coisa que ele repete muito durante o filme, né? Uhum. E que ela fala assim, que ele fala com ela, escreve sua peça. Pô, e se ninguém gostar? Ele falou, e daí? Se ninguém gostar? Você tem que gostar. Então ele sempre bateu muito nessa tecla e agora ele tá fazendo negócio porque as pessoas gostam e faz sucesso, só que ele tá se contradizendo totalmente, né? Sim. E aí ele é meio estúpido, né? Ele fala, meio que fala pra ela assim, você tá falando isso porque você gostava de mim mais quando eu era um nada, né? Quando eu Uhum. não fazia sucesso porque você sentia melhor sobre você mesmo. E aí é meio que bate como um choque pra ela ali, né? E É porque não era depois nada disso que disso, ela tava querendo falar, né? exatamente, né? Tipo, ele levantou um ponto que não era nada do que ela tava querendo falar. Tipo, ela Exatamente. tava, ela tava querendo relembrar quem ele realmente era, né? Tanto é que ele começa a mudar o estilo de roupa dele, ele tava ali. Aí já até a parte do figurino, ele sempre vestia roupas claras, marrom, bege, não sei o que, ele passa a vestir só preto. Então ele vai no caminho contrário, né? Tipo, ele não curtia, ele curtia tudo que era mais clássico. Até o carro dele é um carro antigo. Tipo, o sapato dele remetia às coisas antigas. E aí ele começa a se vender pro pop só pelo dinheiro. Negligenciando aí o sonho dele de ter o bar, que é o ponto que ela fala, tipo assim, pô, você já juntou uma grana, por que você, agora a grana que você juntou, você não monta o teu bar? Então ela queria trazer ele às raízes dele, né? Não era uma crítica, né? Era mais, tipo, um choque ali de realidade, né? E a gota d'água é quando tem a estreia da peça dela, né? Uhum. E, e ele não pode assistir porque ele tinha marcado uma sessão de fotos com a banda, de divulgação do show, alguma coisa assim. Então ele chega lá no final, ela se apresentou ali para poucas pessoas, e depois, assim, meio que no camarim ela ouviu alguém que assistiu a peça conversando, aí criticando, falando que foi horrível, que ela não sabia atuar. E ela ficou mal de cabeça.
E depois ele encontra com ela, né, pede desculpa, fala que, né, teve um compromisso com a banda que não deu pra chegar a tempo. Mas ali foi a gota d'água pra ela, falou que ela termina tudo com ele, né? Fala assim, não, não dá mais, eu tô cansado dessa vida, eu vou voltar para casa dos meus pais e vou desistir desse negócio de ser atriz. Uhum. Meio que juntou tudo, né? Decepção com ele, decepção com a carreira, Uhum. e ela decide voltar pra casa. E aí ele fica na fossa, né? Completa, não era o que ele queria, mas aconteceu. E até que ligam pra ele, né? É, que aí ligam pra ele, aí ele, tipo, quem é? Ah, não, quero falar com a Mia. Tipo, eu não vou falar com ela. Tá, mas é pra Mia aqui. Cara, eu não vou falar com ela, não. É só pra te avisar, porque ela deixou esse seu número aqui como, tipo, número em caso de emergência, né? Se eu não conseguir falar com ela. O número que ela deixou foi esse, ligou pra casa, né? Aí ele falou, não, ela não mora mais aqui. Ah, você pode falar pra ela? Não, não vou falar com ela. Mas aí eu sou a Tá, não. diretora de elenco. Só pra avisar que eu sou diretora de tal filme e eu queria conversar com ela, né? Né? Porque eu assisti a peça dela, porque assim, quando acende as luzes do salão que tu vê que não tem quase ninguém, tipo, estão as amigas dela ali no canto, é um gato pingado aqui, um gato pingado ali, e ela meio que se decepciona, mas essa produtora tava no meio da plateia ali, e ela assistiu a peça, gostou da peça, e aí viu que o perfil dela era adequado pro papel que ela tava pensando, que o diretor tava pensando, e aí ligou pro Sérgio pra poder explicar. E aí, no caso, o teste seria na manhã seguinte, né? Então ela, não, quero falar com a Missy, então você deixa um recado pra ela aí, que na manhã seguinte tem um teste, eu pensei nela e se puder avisar pra ela aí ele fica doido, né, Léo? É, aí ele meio que acorda e ele, acho que ele pensa, né? Pô, não vou deixar ela perder a oportunidade que pode ser da vida dela porque a gente brigou nem nada, né? Então ele dirige, vai até a casa dela, que ele não sabe onde é, mas pela Referência. descrição que ela tinha falado, né? E ele chega lá no meio de um bairro qualquer, começa a buzinar, todo mundo reclamando com ele até ela aparecer, né? E ele explica, né? Fala assim, não, você conseguiu um teste pra tal coisa e você vai. Uhum. E ela fala, não, eu desisti, eu não quero mais isso, eu Já tem vou 6 anos voltar que eu tô nessa humilhação. faculdade, eu não quero mais conviver com essa frustração. E ele falou: não, você vai porque você vai passar e amanhã eu vou passar aqui para te buscar. É que ela até aborda esse assunto que ele falou, tipo, não, agora eu quero crescer, né? E aí ela devolve isso pra ele, não, agora eu vou crescer. Tipo, vou amadurecer, eu não quero mais seguir meu sonho, porque ela acho que tentou muito tempo e já não tinha mais chance, né? O único porém é que o papel, quando ela chega para fazer, ela acaba indo no teste, né? Ele leva ela lá. E eles falam, são seis meses de ensaio, mais 4 meses gravando em Paris, né? Uhum. E acho que é a última música do filme, né? Que aí quando ela vai fazer a audição dela, ela começa meio que a cantar, né, e tal. É porque não tem um roteiro, né? Tipo, que os outros É, sempre ela tinha que se adequar ao roteiro, né? simplesmente conta uma história pra gente. É. E aí começa a cantar E essa cena é e maneirona. ela acaba ganhando o papel e aí eles meio que conversam, né? Fala assim, tá, e agora? O que vai acontecer entre a gente? E aí o Sebastian até muito hombridade, né? Fala, não, você vai, essa oportunidade pode ser da sua vida, você tem que Dedicar entrar 100% nisso, hein? tem que ir de cabeça, vai e não sei o que vai acontecer entre a gente, né? Mas Uhum. você tem que fazer isso dar certo e depois a gente vê o que acontece. E ele larga a banda, né? Ao Uhum. mesmo tempo. E ele fala assim: eu vou investir no bar agora, eu ganho dinheiro e tal, eu vou ficar por aqui. E aí ela E fala, tipo, eu sempre vou te amar, e ele também fala, né? Sempre vai amá-la. E aí ela vai seguir o sonho, porque, tipo, nessa história que ela conta aí do teste, aí ela conta que a tia dela que inspirou, né? E a inspirou pra poder seguir na atuação. Então, tu vê que é um sonho que ela tem desde pequena. Então ele sabe entender, sabe
entender que aí ele que tinha que abrir mão pra poder os dois Na seguirem o que eles verdade, queriam, né? é isso que ele fala, né? Lá no início, ela conta a história, né? A minha tia me levava para assistir os filmes Uhum. e quando eu ia para casa dela, a gente ficava reencenando os filmes, né? Era Ela verdade. e a cada uma era uma atriz, elas faziam as cenas dos filmes e ela começou a escrever filmes, né? Peças para ela quando ela era criança. Uhum. E ele fala assim: então você é uma autora, além de atriz, você também escreve. Ela falou: não, como assim? Isso daí é coisa de criança e tal, não tem nada a ver. Ele falou: não, tudo a ver. Você é uma autora, só tem que trabalhar isso. Começa a fazer de novo que vai vir, né? O talento você tem. É porque assim, E, hoje em dia, cara, eu tava conversando até com uma diretora outro dia também, que a gente não tem mais esse, entre aspas, digamos assim, o privilégio de ser somente ator, né? Então, a gente tem que saber atuar, tem que saber dirigir, tem que saber escrever, tem que saber gravar, a gente tem que saber produzir, né? A gente tem que ser multidisciplinar, né? Porque não tem como a gente ficar nichado, digamos assim, só na atuação, né? A gente que trabalha com arte, a gente tem que ser multidisciplinar, porque se a gente não tiver uma oportunidade, a gente tem que criar a nossa oportunidade, que é o que a Mia fez e que deu certo pra ela, né? Então a gente não e, pode. e é o que a gente vê, a gente fala de ator e atriz, né? Um negócio muito deslumbrado, assim, né? O cara que trabalha na Globo, ou Uhum. faz filme. Só que para um que consegue uma oportunidade dessa, tem 50 que estão fazendo teste por aí para comercial, né? E fazendo Exatamente. peça em teatro pequeno e tentando a vida ganhando, sei lá, R$ 500 aí, né, por semana, alguma coisa assim. Não, é o que ela até fala, né? Tipo, eu já tô cansada que eu vou pra um teste, tem 50 pessoas iguais a mim, que ou são mais bonitas ou são mais talentosas, e é realmente o que tu tá falando aí, Léo. Tipo, é a correria mesmo de ator, atriz, é isso mesmo, de tá ali buscando teu sonho e é 1 em 1 milhão ali pra tu conseguir a oportunidade. Se não conseguir, tentar fazer uma oportunidade, né? Criar uma oportunidade. E aí, voltando pro filme, né? Aí já chegando pro final, que realmente é a parte mais impactante do filme, né? A Mia voltando para Los Angeles depois de 5 anos, parece assim, 5 anos depois. Ela entra no mesmo café que ela costumava trabalhar Sim. e agora ela é a atriz famosa. Ela pede um café e fala, não, por conta da casa, e ela faz questão de pagar, assim como ela tinha visto a outra pessoa fazer 5 anos antes. E enquanto isso, o Sebastião abriu o seu clube e ele anda, né, pelas ruas de Los Angeles, lá e tem a outdoor, né, com Com a a cara cara da da Mia. Mia, É. anda algum filme. E, e aí a Mia decide jantar com o marido, né, ela tem uma filha e um marido. E eles saem e vão no restaurante, só que tá muito engarrafado. Aí eles decidem mudar o caminho, vão para outro lugar. E eles estão andando e começam a ouvir uma música, né, um agito, e vão entrando no bar e quando ela vê, é o Sebs, né, é o bar E ela criou a dele logo, né? com, com a logo que ela tinha criado, que ela tinha mostrado para ele. E o bar, assim, lotado, né, altamente requisitado, parece, assim, né, um bar bem legal, um ambiente legal. E, e tocando jazz, né? Todo mundo se apresentando. E aí o Sebastian tá lá falando no microfone. E aí o olhar dele se encontra, né? Ele vê que ela tá lá. E aí os dois gelam, né? E aí ele vai pro piano, começa a tocar. E aí rola um flashback, né? De Não é nem como um a vida deles. flashback, né? É, era um e se, né, É, ali. então, exatamente. A Mia, né, meio que começa a olhar pra trás como teria sido a vida dela se as coisas tivessem sido diferentes, né? Aí volta lá pra quando eles se conheceram, No restaurante. que ela foi falar com ele, ele passou direto, só que aí nessa visão dela, os dois se beijam, e aí tudo é diferente, né? Eles têm uma filha juntos, eles se mudam pra Paris, É, e ele o recusa o convite da Sebastião banda, né? vira um músico lá na França, né? E, Eles voltam, ele mas monta o bar assim, dele, ela mas. é É. bem forte, né? Assim, ela começa a imaginar e ver que a vida dela poderia ter sido isso.
Só que aí ela volta pra realidade, né? Ela vê que não aconteceu, né? A vida dela agora tá com o marido, com a filha. E ela decide ir embora do lugar, né? E tal. E quando ela tá indo embora, os dois se olham e meio que se entendem pelo olhar, né? É. Eles trocam os Ela, olhares ali, aí eles dão aquele meio é, sorrisinho meio de canto de boca, meio amarelo, né? Que eles agora se olham ela. meio sérios, assim, tipo, falando assim: caramba, você voltou e tal. Mas depois os dois meio que sorriem, falando assim: ah, mas a nossa vida deu certo do jeito que tinha que dar, né? Você tá Sim. bem, eu tô bem. E bola pra frente. É, porque aí ela já é bem sucedida como atriz, ele bem sucedido como músico, né? E com o bar É, dele os lá, com o dois, clube, né? dois alcançaram o sonho, né? Sim. Mas aí não estão Que juntos eles mais. estão juntos, né? Então, é um final meio bittersweet, né? É. Agridoce. Mas, assim, Mas é pra mais mim é um final, realista, né? Também, né? é, final triste, mas não totalmente triste, né? Sim. Eu também, Mas eu essa também. última cena é muito forte, né? E já virou meme aí, né? Tem, você vê um monte de gente postando isso e tal. E história complicada, né? Eu também, eu torcia. Eu já tinha assistido o filme, eu já assisti de novo. Mesmo sabendo do final, a gente torce ali para que eles pudessem ficar juntos, né? Mas é o que o Léo falou, tipo, cada um entendeu o seu lugar ali, que agora era bem sucedido, mas que já era outro momento da vida, já que não casava mais, não combinava mais, né? E aí eles se entendem ali pelo olhar. Só um olhar, eles não falam nada. É tudo pelo olhar, a cena inteira. Ele tocando lá. Durante essa viagem que eles têm, esse sonho que eles têm de como seria se eles tivessem sido seguidos caminhos diferentes da vida dos dois juntos, né? Ele tá tocando a música lá, que é a música tema do namoro deles dois, que ele compõe ali, falando sobre a cidade de Los Angeles e tal. É o que o Léo falou, é bem agridoce. Tu entende, mas tu não quer entender, né? Tu entende, mas não concorda. A gente entende, mas não concorda. Tem que aceitar. Assim, é igual o fim de relacionamento, né, cara? É difícil, Sim. mas acontece, né? E eles meio que aceitaram isso, né? Poderia ter sido, mas não foi. E é isso. Mas assim, eu gostei do filme. Eu não tenho defeito nenhum desse filme aí pra falar, tipo, Não, da fotografia. É um ótimo filme, assim. Até pra você, se você falar, você que tá ouvindo e tá assistindo a gente aqui, fala assim, pô, cara, eu não gosto de musical, vale a pena conferir, porque é o que a gente tava conversando anteriormente. É um musical, mas é uma homenagem aos musicais, na verdade, assim. Tem as partes que tem as músicas ali salteadas, mas tem as partes de diálogo normal, não tem aquele, né, né, tipo Os Miseráveis, que o filme inteiro é cantado, né? Então você tem as cenas normais e tem as cenas cantadas, né? acho que de 2 horas, se tiver 15 minutos de música, 20 é muito. Sim. E tu assiste Então, assim, tu vai assim, assistindo 2 horas e tu nem sente, né, Léo? uhum, exatamente. Que, bom, o filme também ganhou o Oscar de trilha sonora, né? Não poderia ser diferente. Uhum. E de melhor canção original também. Foi muito premiado, né? O filme fez bastante sucesso e eu concordo também. É É, um filme vencedor. foram 6 estatuetas, né, Léo? 6 estatuetas e 7 Globos de ouro que eles ganharam, né? E Seis, assim. 6,5 se você contar o Oscar trocado ali, né? Quase ganharam. Foram segundo. Pode escrever, foi quase, né? Chegou ali, chegou a subir, né? Chegou a subir no palco, já quase um Se Oscar, o né? cara sem falar nada, será que ia passar? Será? Será que tem uma contabilidade ali? Pô, se o cara rasga o envelope, e aí? Fala assim, na academia o negócio é tão vergonhoso que deixa passar, deixa de ganhar. Cara, eu fiquei imaginando os produtores ali da cerimônia, cara, numa parada dessa. Esse cara deve ter ficado doido, pô. Algum estagiário foi demitido com certeza, né? Tem ali,
Mas assim, o filme é redondinho, cara. A fotografia, eu tava pensando aqui naquelas cenas que tem, tipo, vários planos de sequência ali que. As dos musicais, que quase tu não percebe corte ali entre uma parada e outra. Então, tipo, é tudo redondinho. Eu fico imaginando, cara, na trabalheira, porque o cara tem que acertar a atuação, acertar o canto dele ali. Tudo bem que depois na pós os caras redublam a cena, né? Mas tem que cantar, tem que atuar, tem que dançar e tudo na marcação ali certinho, cara. Eu fico imaginando o trabalho que isso deu, cara, pra poder fazer ficar tão bem assim. E a gente, meio que sem querer, né, a gente tá fazendo vários filmes com baixos orçamentos, né? Sim, Pro normal, né? E filmes que pô, estouraram aí, então, sem querer, a gente tá fazendo boas escolhas. é que a gente nem sabia, né, Léo, dessa parte aí que tinha sido 30 milhões. A gente simplesmente escolhe o filme depois que a gente procura as informações e tal, as curiosidades, né? Então, é realmente por acaso. Os caras fazem milagre aí com a quantidade de dinheiro que eles recebem. Aí tu fala assim, pô, 30 milhões é muito dinheiro, mas pra fazer um filme desse tipo aí não é nada, cara. Não é nada, 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 nada. Aí você vê o John Wick teve 10 milhões, né? Primeiro. Uhum, Então, realmente os caras fazem uso muito bom e todo o lucro que eles recebem aí é merecido, né? com certeza. Todo mundo sai feliz, o estúdio principalmente. E aí, tipo assim, os caras não querem saber a parte artística, né? O estúdio é extremamente racional. O cara quer fazer dinheiro. Porque o cara tá investindo dinheiro, então o cara quer ter retorno sobre o investimento. Então, é uma parada bem. Tem até uns diretores que sofrem bastante com isso, porque às vezes o estúdio quer controlar muito a parte artística só por, às vezes, algum tipo de pesquisa, né? Sem levar em conta a parte do diretor. E aqui a gente vê que ele teve até certa liberdade com o dinheiro que ele teve, né? Só falar que acabei de ver aqui agora, esse Uhum. Oscar de 2017 teve bons candidatos, tá? Além de La La Land, teve Moonlight, que foi o Uhum. campeão. Também teve Manchester à beira-mar, que é um bom filme. Tem a atuação do irmão lá do. Caraca, deu branco É, agora. Casey. Casey Affleck, é muito boa também. Tem O Último Homem, que é um filme de guerra com Andrew Garfield, bem legalzinho. Estrelas Além do Tempo, que até passou um tempo atrás aí na Globo, das mulheres lá da NASA, né? Uhum, das engenheiras. E meu favorito, Capitão Fantástico. Ótimo Pô, esse filme. filme é muito bom. A gente tem que falar dele aqui, hein, Léo? Tem que falar dele aqui, que ele é muito bom. Esse aí, com certeza, o orçamento deve ser isso aqui, ó. Mas é um O ótimo máximo, filme. tal, periga ser o melhor desse ano aí. Muito bom mesmo. Mas eu gosto muito também de Moonlight. Moonlight também é muito bom. Ele E lá, é uma história diferente ali da. A gente não vamos falar agora, não, se a gente vai começar. Eu gosto de Moonlight, tô falando que. Não tô falando que não é pra gente falar, não. Tô falando que eu não vou falar sobre o filme agora, que. Mas porque senão aí quando a gente for falar, não vai ter. Mas é muito bom. Moonlight também. E é isso, cara. A fotografia é excelente, as atuações estão excelentes, tudo ali tá bem, bem redondinho pra esse filme. Tem mais alguma concordo. consideração aí, Léo, pra falar? Não, tô na expectativa da sua nota. Esse Ah, vai ser mais um 5. mais um 5 aqui com louvor, cara. Não tem como ser diferente, Léo. Eu sei que eu sou bonzinho. Sou bonzinho, porque aí eu leva em conta várias coisas assim, tipo, pô, o cara falou pra fazer isso, falou pra fazer aquilo, mas não tem como, pô, não dar 5 pra esse filme, não tem como. Eu vou passar a ser mais exigente, vou. Mas pra esse aqui não tem como ser diferente de 5, Léo. Pra E mim qual vai que é a tua ser nota? 4,3. 4,3. Pô, mas tá dentro da tua média ali. Pra um filme bom, tá, pô. Ah, a minha segunda maior nota. Então, Depois de John, que foi 4,5, agora 4,3. justo. Bem merecido. Pra você tá justo, pô. Padrão Léo tá justo, pô. De, de, de qualificação, né, Léo? Também acho. É porque eu fico pensando em várias coisas. Tipo, eu tava vendo lá que o Ryan Gosling aprendeu a tocar piano, cara, pra esse filme.
Tipo, o cara treinou. Tipo assim, antes eles receberam um pianista profissional, o cara foi lá, tocou todas as trilhas do filme, né? De todas as cenas. E aí, na teoria, tipo, se ele não fosse capaz de aprender, o cara é só lá dublar, né? As mãos dele e tudo é caminhado do jeito certo. Só que ele aprendeu, cara, pra tocar o filme também. Então, tipo, todas aquelas cenas ali não é dublê de mão, não é CGI, não é nada. Tipo, ele aprendendo a tocar. Ele aprendeu a tocar antes de começar as gravações e todas as cenas são ele mesmo. Eu fico levando tem essas considerações todas aí sempre. Fica pensando no todo, né? Eu arrasto pra Eu, cima, não. eu vejo o filme ali, faço minha avaliação. Mas não é uma crítica não, só um comentário. Mas é isso. Então, Tem mais alguma beleza. coisa aí, Léo, pra complementar? Satisfeito. Satisfeito? Então pede pro pessoal pra curtir o nosso vídeo aí, Léo. Dá o fechamento aí. Curta nosso vídeo, deixe seu comentário, ativa o sininho, notificação. Toda vez que a gente lançar um vídeo novo, vai aparecer para você, vai ser mais fácil de você acompanhar o nosso conteúdo. Siga a gente também no Spotify, como o Vitor falou. Adicione o nosso podcast lá nos seus favoritos. Que aí também, um dia você está dirigindo, você não pode assistir a gente, né? Você pode ouvir também. Bota no rádio, quando estiver na academia, ou no trabalho ali, querendo ouvir alguma coisa e tal. Que é sucesso. Oi, Léozinho. Isso aí. Então é isso, até o próximo episódio. E tamo junto. Valeu, Léozão. Até. Abraço. Tchau, tchau.